Fala pessoal, bom dia. Então, estamos finalizando aí mais uma semana, né? Graças a Deus deu tudo certo e pedir a Deus aí que esse distanciamento acabe logo, né? Bom, na semana passada nós falamos sobre as células vegetais e hoje a gente vai continuar a falar sobre as células, beleza? Então, capítulo 6, a gente vai falar um pouquinho sobre a organização celular dos animais. Vamos lá? Então, pessoal, todos os seres vivos são constituídos por células. Mas a gente já viu que essas células elas podem se diferenciar, né, quanto a algumas características, beleza? Então, a primeira característica para diferenciar uma célula de outra é se ela possui ou não carioteca. Lembra que a carioteca? Carioteca é aquela estrutura membranosa no interior da célula que protege o material genético. Ah, beleza. Não apresenta carioteca, é uma célula procariótica. Apresenta carioteca, é uma célula eucarionte, beleza? A gente vai falar das células eucariontes, pessoal. Todas as células eucariontes todas elas possuem membrana plasmática, citoplasma e o núcleo, ok? As células animais, diferente das células vegetais, elas não apresentam algumas estruturas. Lá na célula vegetal a gente tinha parede celular, constituída por celulose, nós tínhamos o vacúolo digestivo e nós tínhamos também o cloroplasto, certo? Bom, na célula animal a gente não tem isso, tá? A gente tem todas essas três estruturas que eu acabei de falar e no interior do citoplasma nós temos também algumas organelas que possuem funções diferenciadas que a gente vai ver um pouquinho nesse vídeo, mas a gente vai ver melhor no vídeo seguinte, beleza, pessoal? Então, a membrana plasmática ela é a primeira barreira da célula, tá? A membrana plasmática é uma estrutura constituída por uma bicamada fosfolipídica, isso é, lipídio, certo? Que está fazendo a barreira da célula ali. Só que a gente sabe que o lipídio ele não interage bem com a água, certo? Ele é hidrofóbico. Então, como seria isso? Como a gente teria uma célula no interior do nosso corpo que não que uma das suas partes não tem uma boa interação com a água? E a gente sabe que a maior parte do nosso corpo é constituído de água. Então, o fosfolipídio ele é um pouquinho diferente. Ele é constituído por uma cabeça e uma cauda. A cabeça é uma região que interage com a água, enquanto que a cauda não. Então, só para a gente poder entender, a cabeça do lipídio ele interage bem com a água, ele fica em contato com a água, com o meio externo. Enquanto que a cauda, ela não interage, então fica para dentro. Só que no interior da célula também tem água, porque tem o citossol lá no interior da célula, beleza? E o citossol é constituído por água, além de outras substâncias. Ele é constituído por uma bicamada fosfolipídica. Então, as caudas dessa bicamada elas estão interagindo aqui, porque no interior, né, dessa membrana não tem água, belezinha? Pessoal, além da bicamada fosfolipídica, existem algumas proteínas que realizam transporte para o interior da célula, beleza, pessoal? Bom, eu disse para vocês que a membrana plasmática é a primeira barreira, só que ela não permite, né, que
que haja uma invasão no interior da célula, haja algum tipo de prejuízo no interior da célula. Porém, algumas substâncias precisam entrar, né? Tipo carboidratos, né? Que vão garantir energia para a gente, entre outras, tá? Então, essas proteínas que ficam no interior dessa membrana auxiliam nesse transporte dessas substâncias. Então, a célula, ela decide, ela que manda, ela decide o que entra e o que sai dessa célula através da membrana plasmática, beleza? Então, coloca isso, grava isso, leva para a vida de vocês. A membrana plasmática celular, ela possui uma função chamada permeabilidade seletiva, tá? Essa função da membrana plasmática faz referência a isso que eu acabei de falar. A membrana decide, seleciona o que entra e o que sai da célula. É óbvio que às vezes isso não acontece muito bem, essa célula é enganada e aí ela acontece como os vírus que estão acometendo aí a nossa sociedade, né? Entram com toda a sua esperteza aí. Pessoal, além da membrana plasmática, nós temos o citoplasma. O citoplasma, ele é todo material intracelular, tá? Ele é constituído por um material gelatinoso, tá? E onde estão mergulhados as organelas celulares e o núcleo, beleza, pessoal? Bom, a maior parte do citoplasma é constituída de citossol, e o citossol, por sua vez, é constituído por água, carboidratos, sais minerais, está tudo aí mergulhado no citossol, tá? Bom, quando a gente nasce, né, na verdade, quando há o processo de fecundação, quando o espermatozoide do homem se encontra com o ovócito da mulher, essa fecundação, ocorre a formação de uma única célula, tá, pessoal? E aí, essa única célula, ela inicia um processo de divisão celular, tá? Até chegar num estágio que vão se diferenciar em algum tecido, tá, pessoal? Mas então, como é que se dá isso? Essa diferenciação celular. No início, todas as células são iguais. Quando o zigoto entra em processo de divisão celular, todas as células são iguais, tá? Porém, com o amadurecimento desse tecido, desse feto, né, que está sendo gerado dentro da mulher, essa divisão vai chegar num estágio, tá, de célula-tronco, em que essa célula ela vai se diferenciar em algum tecido, em determinado tecido. É por isso que, por exemplo, nós temos células do nosso corpo com várias funções, tá, pessoal? Com várias funções mesmo. A gente tem célula do sistema nervoso, célula do sangue, a gente tem célula de gordura, nós temos células que auxiliam no processo de visão, beleza, pessoal? Então, dessas partes que eu falei no início do vídeo, algumas células possuem anexo, não só células do animais, mas outras células também. Mas uma dessas células, por exemplo, é o espermatozoide, que possui uma cauda gigante, né? Essa cauda vai auxiliar no processo de locomoção dele. Então ele vai chegar até o óvulo, o ovócito, né? Com mais facilidade, tá? Então, essa cauda é chamada de flagelo, mas a gente também tem cílios, tá? Alguns outros anexos que facilitam. Por exemplo, os cílios, por sua vez, eles possuem a função de locomoção também,
mas de adesão, tá? De agarrar partículas que estão suspensas, né? Que estão passando pelo tecido, pessoal. Bom, uma outra função das células são algumas invaginações que estão presentes nas células do intestino, por exemplo, intestino delgado. Essas invaginações, elas aumentam a superfície de absorção, então vão garantir, por exemplo, que haja maior absorção dos nutrientes que nós estamos consumindo na alimentação lá no intestino delgado. O nome dessas invaginações são microvilosidades. As microvilosidades são mega importantes, tá, pessoal? Para garantir esse processo, beleza? Bom, na página 368 a gente consegue ver um pouquinho dessas várias formas de células que apresentam que são apresentadas no nosso corpo. Lembra que tudo iniciou a partir de uma única célula, né? E aí essa célula, ela se diferenciou em várias outras. E vocês vão ver que é uma variedade absurda. E se a gente levar em consideração os outros seres também, a gente tem muitos outros tipos celulares formados por uma única célula. Por exemplo, no nosso sangue a gente tem as hemácias e a gente tem os leucócitos. Só que os leucócitos, eles podem se apresentar de diversas formas. Pessoal, é isso. Bom dia.